Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ódio contra as mulheres, machismo, revolta pelo fim do casamento e briga por guarda do filho ou vingança. Afinal, o que teria motivado uma tragédia em Campinas na noite de Réveillon? Uma noite que era para ser de celebração se tornou o palco de uma tragédia que abalou o Brasil e o mundo. Casa cheia de familiares, celebrando a entrada de um novo ano, risadas, preparação para a ceia, pessoas felizes compartilhando momentos de suas vidas com aqueles mais próximos. O que eles não poderiam imaginar era o fim que tudo isso teria. 12 pessoas da mesma família tiveram seus sonhos e planos interrompidos de forma trágica e horrenda antes da virada do ano. Esse caso aconteceu em Campinas, São Paulo, no dia 31 de dezembro de 2016, alguns minutos antes da virada do ano. O autor do massacre foi Sidney Ramos de Araújo, de 46 anos. Sidney era técnico de laboratório e trabalhava no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais desde 1991. De acordo com colegas de trabalho, ele era um homem calmo, tímido, pacato, prestativo e não gostava muito de socializar. Porém, por trás da capa de um homem equilibrado, Sidney escondia sentimentos macabros contra a ex-esposa e a família dela. Ele foi casado com Isamara Fillier, de 41 anos, por muitos anos, mas em 2011 Isamara deu início ao processo de divórcio do casal. Não existem informações anteriores sobre o início do relacionamento de Sidney com a Isamara, mas no desenrolar do casamento, ele começou a mostrar para ela quem realmente era. Isamara chegou a registrar 5 boletins de ocorrência contra Sidney pelo crime de ameaça e agressão, além de denunciá-lo por abuso sexual contra o próprio filho, que na época tinha apenas 3 anos de idade. As queixas se estenderam por uma década, tendo início em 2005 e indo até 2015. De acordo com registros policiais, em momento nenhum a Isamara aceitou ser protegida pela Lei Maria da Penha e não sabemos o porquê da recusa. Talvez ela acreditasse que, por terem um filho juntos, o Sidney jamais faria alguma coisa contra ela ou contra o filho. Em 2012, a Isamara registrou outra queixa contra o ex-marido por abuso sexual contra o filho João Vitor Fillier de Araújo, de 3 anos. Ela contou com a sua família para testemunharem a favor dela nessa acusação e, diante de tantos abusos sofridos por ela e pelo filho, as tias, primas e mãe dela tentaram proteger ela e o menino de todas as formas possíveis do Sidney, que não aceitava a separação e muito menos viver longe do filho, então sempre continuava perseguindo a sua ex-esposa. A justiça considerou que não haviam provas o suficiente para a acusação contra o Sidney, mas estipulou regras de convívio restritas entre ele e o filho João Vitor. Na decisão foi determinado que o menino deveria ser protegido, mas não afastado totalmente do convívio paterno. Desde então, o Sidney tinha a autorização para visitar o filho em domingos alternados na casa da Isamara entre 9 horas da manhã e meio-dia. O Sidney tentou reverter esse regime de visitação determinado pela justiça, mas não teve sucesso. A Isamara apresentou um vídeo comprovando os abusos sexuais e ele chegou a ser juntado aos autos do processo, mas foi incompatível com o equipamento disponibilizado ao juiz e não foi assistido para a tomada de decisão. A justiça, então, determinou que a família fosse acompanhada pelo serviço social e o João Vitor continuou tendo esse contato com o pai.
O próprio filho não tinha vontade nenhuma de conviver com o pai e chegou a dizer para uma professora na escola durante uma comemoração do Dia dos Pais que odiava o próprio pai e chegou a dar uma declaração ali, muito forte, dizendo que quando crescesse queria matar o próprio pai. Quem contou isso foi uma professora que deu ali também depoimento posteriormente, depois que toda a tragédia aconteceu, contando como era ali, esse convívio do João Vitor com o pai e o sentimento que ele tinha também em relação ao pai. As queixas que Isamara fez contra Sidney foram muitas ao longo dos anos. No Natal de 2012, ela foi até a Delegacia da Mulher em Campinas e afirmou que foi ameaçada pelo ex-marido por telefone durante uma discussão. Ele teria dito: "Vou te matar". A queixa seguinte foi em setembro de 2013 e, segundo o boletim de ocorrência, o Sidney estava brincando com o filho durante uma visita monitorada e empurrou a Isamara, que acabou caindo. Em dezembro de 2014, a polícia militar foi chamada também até um clube da cidade. Lá, o Sidney foi flagrado descumprindo uma ordem judicial que o proibia de se aproximar do filho fora dos dias de visita monitorada. O menino estava ali no clube jogando futebol e o Sidney estava na arquibancada. Por último, em junho de 2015, foi feita a ameaça mais grave. A Isamara disse à polícia que o ex-marido a ameaçou de morte, dizendo o seguinte: "É melhor você ir conversar com o diabo, porque nem Deus vai te ajudar, porque você e a vaca da sua mãe vão pagar." Depois de inúmeras ameaças e agressões, Sidney resolveu colocar em prática o seu plano diabólico, e não poderia ter escolhido uma data mais explosiva para cometer tal ato criminoso, senão a virada do Ano Novo. Ele se aproveitou do momento das celebrações e dos fogos de artifício para executar o que já estava em sua cabeça. Faltavam alguns minutos para a virada de ano e Isamara e seu filho comemoravam a vinda de 2017 com os seus familiares. Mais de 15 pessoas estavam na residência nesse momento. O Sidney então estacionou o carro dele na frente da casa e, armado com 2 pistolas e 10 bombas caseiras, pulou o muro do local onde acontecia a festa de Ano Novo e assassinou sua ex-mulher Isamara, de 41 anos, seu filho João Vitor, que agora tinha 8 anos, e mais 10 pessoas. Depois do massacre, o Sidney também tirou a sua própria vida com um tiro na cabeça. A residência onde aconteceu a tragédia pertencia a uma das vítimas do assassino. Ao todo, o Sidney disparou contra 15 familiares e amigos de Isamara. Dos 12 mortos, 9 eram mulheres. Além disso, 3 vítimas foram hospitalizadas sem risco de vida e mais 3 conseguiram escapar ilesas. Segundo uma das testemunhas, ao ouvir os primeiros disparos, ele pensou que se tratava de fogos de artifício, mas ao ver o tio caído no chão, percebeu a realidade e correu para o banheiro, se trancou e chamou a polícia e o resgate. 2 adolescentes que também se esconderam em um banheiro relataram que escutaram o filho do atirador dizer: "Você matou a mamãe." Logo depois, os 2 ouviram os disparos que mataram João Vitor. Após o crime, o clima na vizinhança era de luto e dor por tantas perdas em uma única noite. Alguns familiares e vizinhos foram até a residência dias depois lavar todo o sangue derramado no local. Os policiais explicaram para esses familiares e amigos que se passassem mais dias sem fazer a limpeza do imóvel, o odor fétido iria se espalhar e depois eles não iam conseguir entrar na casa para realizar a limpeza. Um dos vizinhos deu uma declaração sobre isso, dizendo: "Jamais vou esquecer esse cenário de terror. Por fora víamos águas de sangue escorrer pela calçada." Os policiais apreenderam uma gravação com o assassino no local do crime. Nela, Sidney teria se justificado e pedido desculpas para amigos. O material, junto com 10 explosivos e cápsulas de pistola 9mm encontrados na casa, foram encaminhados para a perícia. Inclusive, uma equipe antibomba teve que ser acionada para desarmar os explosivos em segurança. O Sidney também enviou uma carta para amigos antes do crime, onde ele fez críticas à ex-mulher e a acusou de tê-lo afastado do filho. "Ela não merece ser chamada de mãe,
Mas infelizmente muitas vadias fazem de tudo que é errado para distanciar os filhos dos pais e elas conseguem, pois as leis desse país eco são para os bandidos e bandidas. Sei que me achava um frouxo em não dar uns tapas na cara dela, mas eu não podia te dizer as minhas pretensões em acabar com ela. Tinha que ser no momento certo. Quero pegar o máximo de vadias da família juntas. A injustiça campineira me condenou por algo que não fiz. Espero que eles sejam punidos de alguma forma, diz um trecho da carta. O assassino também chegou a enviar e-mails coletivos para amigos programados antes do ataque, explicando os motivos que o levaram a matar a ex-mulher e a família dela. Os e-mails, contendo um arquivo com áudio nos quais o atirador revela todo o ódio que sentia em relação a Isamara, também chegou até a polícia. Nesse áudio, o Sidney também confessa que, na verdade, a sua ideia inicial era cometer o massacre na noite de Natal. Eu tentei pegar a vadia no almoço do Natal e dia da minha visita. Assim, pegaria o máximo de vadias da família, mas como não tenho prática, não consegui, disse o atirador no áudio. Grande comoção e dor marcaram o enterro das vítimas dessa tragédia. O enterro aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, no Cemitério da Saudade, em Campinas. O local teve cerca de 1.000 pessoas presentes, entre familiares, amigos e curiosos que acompanharam o final do velório e o cortejo. Os sepultamentos começaram por volta das 9h20 da manhã, de 2 em 2 por conta da quantidade de vítimas. Os últimos corpos a serem sepultados foram o da Isamara, do João Vitor e do irmão da Isamara, Rafael Filier, de 33 anos. Comovida, a família pediu para que a imprensa se afastasse do túmulo. O pai de Isamara, Jovair Filier, acompanhou o cortejo com a ajuda de um carrinho elétrico. Segundo amigos, há 2 anos ele tinha perdido a sua esposa. O caso do massacre de Campinas chocou toda a cidade e ganhou destaque em jornais nacionais e internacionais. Os pais do autor dos assassinatos lamentaram a ação do seu único filho e disseram que ele parecia ser um homem equilibrado emocionalmente e que jamais imaginariam que Sidney pudesse cometer tais monstruosidades. É como diz o ditado: quem vê cara não vê coração. Sidney se mostrou um homem acima de qualquer suspeita e capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos e executar sua vingança com maestria. Em uma das cartas, ele chegou a ironizar a Lei Maria da Penha, a chamando de Lei Maria da Penha, mostrando ser de fato um homem sem o menor respeito às mulheres que sofrem algum tipo de violência. Até que ponto a violência contra a mulher pode ser banalizada? Segundo o próprio autor do crime, ele queria dar o exemplo para os próximos homens que passassem pelo que ele passou. Exemplo de quê? De um homem que bate e agride com palavras e atos físicos sua esposa e filho? De um pai que abusa sexualmente de seu próprio filho? Infelizmente, enquanto existirem leis que defendam esses criminosos, existirão inúmeros casos como esse. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.